Bom dia! Chegando aqui para nossa live de sexta-feira, eu sou Paula Cassem Vaz, psicóloga, consteladora familiar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo muito e que tem a ver com uma música que eu sempre canto também, que eu gosto demais, que é aquela música que você já deve ter ouvido falar, que canta assim, ó. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou viver assim, Gabriela. Quem aqui nunca ouviu falar da síndrome da Gabriela? Esse movimento que nós temos de repetir padrão, de fazer sempre a mesma coisa, de a hora que a gente vê, tá lá, copia, cola, copia, cola, copia, cola, copia, cola, e parece que a gente tem escolha, mas no fundo, nós não estamos vivendo de fato a nossa vida, a vida que nós escolhemos. Então hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre da onde vem a síndrome da Gabriela, por que a gente repete esses padrões, tá? De uma forma bem simples. Eu separei aqui alguns itens bem especiais pra gente falar juntos, na minha super cola que eu adoro, né? Então nós vamos falar aqui também sobre as questões que vieram lá de trás, a questão dos países latino-americanos, né? A síndrome do Salvador versus uma culpa inconsciente infantil que a gente tem, porque em algum lugar dentro de nós a gente acha que estragou a vida dos nossos pais. Nós vamos falar sobre as lealdades sistêmicas que a gente tem, que são movimentos do nosso inconsciente e que fazem com que a gente vá grudando nesses padrões e não largue eles de jeito nenhum, tá? Vamos falar sobre os ganhos secundários e, obviamente, vamos falar sobre a solução. Tá? Eu até me lembrei agora da Dory, né? Que fala assim, quando a vida te decepciona, qual é a solução? E ela diz, então, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar, nadar. Bom dia! Bom dia, Fer, bom dia, Silvia. Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Rúbia, as Cris. Ai, que delícia, gente. Todos sejam bem-vindos, tá? Eu vou escrever o título aqui da nossa live de hoje, que eu esqueci agora qual é exatamente o título, mas acho que é como sair da síndrome da Gabriela, alguma coisa assim, eu vou escrever aqui, tá? E vou pedir o seguinte, que você encaminhe essa live para quem você acha que pode beneficiar. Eu sempre digo que, na verdade, às vezes a gente fica assim, animada, né, Rose? Rosiane. Eu sempre digo que às vezes a gente fica receoso, será que eu mando pra alguém? Será que eu não mando? Será que a pessoa vai ficar chateada se eu mandar? Eu tô enchendo o saco dela aqui no Instagram e tal. Mas na verdade, muitas vezes quando a gente encaminha, a pessoa não tava nem sabendo que ia acontecer a live, às vezes não me conhece ainda, né? E quando você encaminha a live, você tá fazendo uma contribuição. Às vezes a pessoa ela não vai chegar pra essa live ou talvez não chegue nem pra mim, não chegue nem pra Paula, mas quando você manda a live, automaticamente você começa a mudar o algoritmo que vai chegar para ela. O que é o algoritmo? São essas coisinhas aqui do Instagram. E aí essa pessoa ela vai começar a receber coisa de constelação familiar, ela vai começar a receber coisa de desenvolvimento pessoal, sabe? Então, vamos fazer essa contribuição aqui. Eu tô encaminhando aqui, ó. Eu tô doida. Tem gente que vai receber de novo aí, que já tá aqui com a gente na live, mas vai receber de novo. Tá? Eu tô encaminhando aqui porque eu acho que é bacana eu encaminhar para o máximo possível de pessoas também. Às vezes tem gente querendo voltar, sabe? Hoje mesmo uma cliente minha mandou aqui, ai, Paula, eu tô achando que eu preciso voltar, que eu preciso fazer mais algum movimento com você e tudo. E tudo isso simplesmente porque a gente vai produzindo conteúdo e as pessoas vão se conectando, tá? Então, estou encaminhando aqui. E, meu Deus, agora o meu Instagram ele tá atualizando bastante gente aqui ao vivo, online. Ai, que delícia, pronto. Já mandei para todo mundo que estava disponível aqui. E vamos começar. Eu falei que eu ia escrever o nosso tema, né? Como sair... Nossa, eu tô bem prudentina hoje, vocês perceberam, gente? Como sair... Aqui em Prudente a gente fala o R bem forte, né? Bem forte. Hoje eu tô prudentina. Como sair da síndrome da Gabriela. Então, quem entrou agora, eu vou ter que cantar de novo para vocês, né? O que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou viver assim, Gabriela. E eu costumo brincar que é assim, ó, eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Não, 1000 vezes não. Gente, será que nós nascemos para repetir padrão da nossa família? Será que realmente nós estamos destinados
a viver somente aquilo que já é conhecido pela nossa memória celular, pelas nossas histórias familiares, papai, mamãe, avós, bisavós, ancestrais que vieram lá da Europa? O que vocês acreditam sobre isso? Eu vou ser bem sincera com vocês. Uma das razões que me fez buscar... Deu calor aqui agora e olha que eu tô com o ar-condicionado ligado. Uma das razões que me fez buscar e encontrar a constelação familiar foi justamente porque eu não acreditava que a gente tinha, sabe? Eu lembro que eu vivi uma vida que virava e mexia, eu tava num processo doloroso de novo, principalmente sobre dinheiro. Sempre lá atrás, né, a minha questão era dinheiro. Aí depois veio movimentos de relacionamento de casal. E foi quando eu fui buscar a constelação familiar, acho que muitas pessoas nem sabem disso. Eu lembro que a minha mãe, ela falava assim pra mim, mas você que escolheu isso. E eu falava, mas eu não escolhi. E eu brigava com ela, de verdade, eu brigava com ela porque eu falava, cara, eu não escolhi. Como que você tá falando que eu escolhi se não é verdade isso? Porque na minha cabeça, eu não tinha outra opção. Eu não podia me separar, porque se eu me separasse... E olha que eu nem era religiosa na época, mas eu acreditava que se eu me separasse eu ia pro inferno. Eu acreditava que a questão do dinheiro era... Porque eu já era planejadora financeira, eu me tornei educadora financeira na época que eu tinha mais problemas com dinheiro. E eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Porque eu já sei planejar, eu sei fazer planilha, eu sei organizar as coisas, eu ajudo as pessoas a organizar as suas finanças e preparar e se planejar para o futuro. E mesmo assim eu continuo me endividando. Como é que pode uma coisa dessa? E aí eu lembro que o movimento assim que me fez ficar mais desesperada, tá? Eu não sei nem se eu devo falar isso aqui, mas eu vou falar. Que me fez ficar mais desesperada mesmo e ia falar, cara, eu preciso de ajuda profunda e diferente do tradicional, porque eu tô muito mal. E foi quando eu comecei a pensar em me matar. E eu comecei a pensar em me matar para que o meu companheiro se sentisse culpado, não é só um se matar. Aí eu falei, meu Deus, eu tô no fundo do poço. Eu estou realmente no fundo do poço. Eu tô entregando a minha vida totalmente nas mãos de uma outra pessoa, né? E eu estou vivendo um movimento ali de fundo do poço mesmo. E, gente, de verdade, eu acredito que todo mundo tem seu fundo de poço. E o fundo do poço dessa live de hoje é esse colar que tá machucando aqui. Pronto, livre, leve e solta. Eu acredito que todo mundo tem seu fundo de poço. E, na verdade, eu não acredito que a gente tem um fundo de poço só na vida. Eu acredito que a gente tem alguns fundos de poço. Até pelas pessoas que eu atendo, até pelo meu processo, pelas pessoas que eu convivo, pessoas que eu atendo há muitos anos. Eu acredito que a gente tem vários fundos de poço. O que significa isso? São esses momentos de crise que a gente percebe que nós precisamos de ajuda. Que nós precisamos de uma outra pessoa, de um outro tipo de processo, um tratamento, um acompanhamento, que nós precisamos de um direcionamento fora daquele que a gente já tentou dar pra gente. Porque a maioria das vezes, pode perceber, quando a gente entra numa profunda crise com a gente mesmo, existencial, ou mesmo uma crise financeira, uma crise de relacionamento de casal, uma crise de saúde física, que é a hora que você vê se está sempre doente, etc. Quando a gente entra nessa crise, pode perceber, você, a maioria das vezes, já tentou fazer várias coisas. Inclusive, quero já ressaltar aqui para você, e gostaria até que quem tá aqui estudando nessa live, faz um asterisco aí no seu caderno, no seu papel e caneta, e tome nota disso, tá? Paula, como que eu sei que eu tenho um problema sistêmico? Porque, não sei se você ouviu, né, eu sou psicóloga, a minha especialidade é a constelação familiar, e eu trabalho com esse olhar da constelação familiar, da fenomenologia, das leis que Bert Hellinger encontrou, observando os comportamentos, observando os temas, observando as pessoas, que são as leis da ordem, do pertencimento e do equilíbrio, e isso que norteia aqui a nossa conversa nesses bate-papos de sexta-feira, tá? Então, o sistêmico significa algo que vem lá da nossa memória celular, significa que algo vem lá da nossa família de origem, principalmente, também vem das nossas histórias de vida, da nossa concepção, até principalmente 14 anos, que são os movimentos que a gente vai vivendo fisicamente falando, né? A partir do momento que você é concebido, você começa a ter experiências físicas dentro da barriga da tua mãe, depois quando você nasce, depois quando você vai crescendo, vai aprendendo a falar e tudo mais. Mas o sistêmico mesmo, que nós vamos falar aqui, é aquele que a gente herdou lá da nossa origem, lá da nossa árvore genealógica, tá? E por que eu tô te falando isso? Porque eu tava dizendo, como que eu sei, Paula, que eu tenho um problema sistêmico? Então anota aí. Quando você já sabe o comportamento, você já sabe na teoria o que você tem que fazer, você já sabe, você já estudou, você já entendeu
Você sabe exatamente quais são os passos que você tem que fazer, às vezes você já até desenhou um plano, mas você não consegue realizar. Ou pelo menos não consegue chegar ao fim dele, tá? Sabe aquela história que você fala assim, nossa gente, parece que é mais forte do que eu? Quando você diz, parece que é mais forte do que eu, perceba, obviamente, se você não tá, às vezes, também justificando só a Paula falou que é problema sistêmico. Aí depois você vai falar que eu que te falei ainda. Fala pro marido, né? A Paula falou que é problema sistêmico. Não, calma, problema sistêmico a gente resolve, né? Mas é aquela situação que é o que eu tava contando pra vocês. Eu era planejadora financeira, educadora financeira. Eu tinha na época um sócio que a gente trabalhava com previdência privada, seguro de vida. Eu ajudava as pessoas a organizar a sua vida para constituir uma prosperidade no seu futuro, para garantir a prosperidade no futuro. E eu me endividava. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Que loucura que é isso? Foi aí que eu conheci a constelação familiar. Porque, como eu disse pra vocês, eu falei, caramba, eu preciso de uma ajuda diferente, eu preciso de uma ajuda potente, pelo amor de Deus. E eu fui fazer um processo de coaching, nem sabia, nunca nem tinha ouvido falar de constelação familiar. Eu fui fazer um processo de coaching lá em Curitiba, de 3 dias, e no último dia, o profissional que nos facilitou lá, ele trouxe a constelação familiar. Eu lembro que eu fiquei com medo, inclusive. Porque quando a gente tá em grupo, quando a gente vai fazer uma constelação familiar em grupo, inclusive, deixa eu já fazer um adendo aqui. Quem aqui de vocês vai participar da gravação da formação de autoconstelação com as cartinhas que vai acontecer amanhã e domingo? Levanta a mãozinha aí. Eu vou gravar a primeira formação de autoconstelação com as cartas sistêmicas, com essas lindinhas aqui. Nós vamos usar um pouco delas daqui a pouco. A Laísa, oba! Acho que a Rô também, né, Rô? A Sá, verdade, a Sá chegou ontem à noite, né, Sá, pra fazer esse movimento. O que acontece? Até tô falando isso porque nós vamos ter constelação, nós vamos fazer constelação lá também na gravação da formação. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com o movimento do campo. E quando a gente tá no campo com as pessoas, quando a gente tá pessoalmente, a gente vai representando os personagens. E eu lembro que eu me senti muito tocada. Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Eu fui representar uma pessoa da ancestralidade de um colega que estava lá. E eu fiquei, assim, muito triste. Eu sentei no chão e eu chorava. E eu falei, gente, que é isso? Que o negócio me pegou aqui? Que eu não tô entendendo. Por que esse negócio tá acontecendo comigo? Que estranho, né? E foi aí que eu comecei a ser tomada pela constelação familiar. Porque a constelação familiar, ela é uma... Eu vou chamar de ferramenta aqui de uma forma simplista, mas é até feio falar ferramenta, porque ela é muito maior. É uma forma de observar. Bert Hellinger, inclusive, afirmou várias vezes que todos somos consteladores. Porque o constelador é a pessoa que olha e observa as coisas com esse olhar, sem julgamento e baseado nas 3 leis. Daí nós vamos estudar isso amanhã, para quem vier para a gravação da formação. Paula, como que eu posso participar da gravação da formação? Basta você até hoje, meia-noite, comprar a sua caixinha de cartinhas. E é muito legal porque você vai ter esse material aí com você, tá? E inclusive vai ficar gravado por 1 mês, um acesso por 1 mês, porque como é um presente, tá, gente? Depois a gente vai editar e vai fazer a venda mesmo como uma formação. Então isso é um presente que eu tô dando para as pessoas que estão prestigiando meu filho, porque isso aqui é de minha autoria. Tem gente que não sabe que é da minha autoria, essas cartinhas sistêmicas, mas é da minha autoria, tá? Até agora a gente colocou na caixinha nova, por Paula Cassem Vaz, para as pessoas saberem que aí são 150 cartas de frases sistêmicas que ajudam a gente a ter consciências diárias, e amanhã eu vou explicar mais como que a gente vai usar elas, tá? E olha a cartinha que já veio aqui agora. Só o imperfeito pode, o perfeito já se estagnou, já cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. E é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos lembrando das nossas imperfeições, do nosso processo de evolução pessoal, para que a gente possa, então, se desenvolver, melhorar, lapidar uma nova postura, tá? Então, tava falando para vocês que daí eu fui lá para a constelação familiar sem querer, e no fim foi uma grande virada de chave na minha vida. 9 meses depois, exatamente 9 meses depois, eu passei como se fosse um processo de gestação, foi muito engraçado, que daí eu fui entender o que tinha acontecido lá. Eu tinha feito uma constelação que me fez olhar a minha mãe de uma outra forma totalmente, mas totalmente diferente, como eu nunca imaginava. Primeiro que não imaginava que eu tinha uma doença na relação com a minha mãe. E, gente, todos nós temos questões muito profundas, tá? Com o nosso pai e com a nossa mãe.
Todos nós temos questões muito profundas com a nossa ancestralidade, porque todos nós temos por trás da nossa vida, da nossa história, nós temos as heranças de memória celular. Se você fizer assim, ó, no seu corpinho, você vai, de alguma forma, aí se conectar. Papai e mamãe estão aqui dentro, 50% de você é pai e mãe, 25% é avós e bisavós, 12,5% são seus bisavós, e assim por diante. Muitas gerações que vieram lá atrás, elas estão aqui. E existem vários estudos, que inclusive eu vou também aprofundar um pouquinho mais amanhã, porque eu vou trazer algumas teorias para vocês entenderem de onde vem a constelação familiar, né? Mas assim, existem várias teorias científicas que as pessoas estudaram profundamente a influência, o impacto da memória celular na nossa vida atual. E existem muitas influências, tanto é que a gente viu agora na pandemia. Eu tô falando sobre isso, gente, mas eu já vou entrar em outros temas aqui. Mas é que veio, e eu acho que deve ter alguém aí que tá chegando também que ainda não sabe dessas coisas, então vale a pena a gente falar um pouquinho, tá? Então, quem viu aí a pandemia, teve várias pessoas que simplesmente surtaram na pandemia, começaram a estocar comida, começaram a estocar papel higiênico, ficaram presos dentro de casa sem sair. Inclusive, eu tenho uma tia minha que ela tava até poucos meses agora sem sair de casa por conta da pandemia. Só que se a gente for prestar atenção, graças aos fatos, vamos pegar os fatos. Por mais que existisse sim o risco de pegar o Covid, existisse o risco de morrer da doença e tudo mais, se a gente for pensar o surto, o pânico, o medo, assim, quase como um estresse pós-traumático de algumas pessoas, por que isso acontece? Porque existem informações de medo, de guerra, de fome. Existem informações da época das pandemias lá de trás que estão na nossa memória celular. E tem algumas pessoas que, graças a esse movimento inconsciente de conexão com as histórias de família, quando acontece o fato, então vamos supor, aconteceu o fato, foi o fato que aconteceu a pandemia, entende? Então, quando acontece esse fato, essa pessoa que já tem essas informações armazenadas ali, aquilo se superlativa. Era para ser nossa, estou preocupada com a pandemia, não vou sair de casa, vou usar máscara, etc. Só que essa pessoa que tem essas informações, tem essa lealdade inconsciente a essas dores da família dela de origem, em relação à pandemia, mortes, doenças, guerras, etc., ela entra em pânico. Então, é o fato mais a memória celular, tô toda arrepiada aqui, o fato mais a memória celular faz uma bomba. Aquilo multiplica-se por, sei lá, milhões. E aí, por isso que a gente tem tantas questões, inclusive psiquiátricas aí, acontecendo na nossa vida. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso também, mas perceba, quando você tá em surto, inclusive a live da semana passada foi 3 passos simples para você sair do surto, tá? Quem não assistiu, fica a dica que foi muito top. Quando a gente tá em surto, quando a gente tá fora de si, fora de mim, fora de si, né? O que acontece nesse momento? Significa que tem algo ali que provavelmente não é teu. Que 98%, como diz Gary Douglas, fundador de Access Consciousness, ele diz que 98% de tudo que a gente sente, pensa e inclusive se comporta na vida, não foi a gente que pegou pra gente, não foi a gente que escolheu, a gente simplesmente tá ali reverberando aquilo e vivenciando aquilo porque a gente herdou da nossa cultura, a gente herdou dos nossos parentes, das pessoas que cuidaram da gente, dos nossos cuidadores mais de perto, e a gente também herdou da nossa memória celular. Então, dito isso, inclusive, por que a gente repete padrão? Por que a gente tá na síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Porra, não é possível que a gente nasceu pra morrer do jeito que todo mundo já viveu lá atrás. Não é possível que, de verdade, gente, essa foi as perguntas que me levaram pra constelação familiar, como eu tava falando pra vocês. Eu falei, cara, não é possível que a gente tenha nascido pra sofrer. Não é possível que a gente tenha nascido destinado a chegar num lugar e não sair mais dele. Como eu tava dizendo, a minha mãe dizia pra mim, você que escolheu isso, você que escolheu viver essa dor toda aí que você tá vivendo. Eu falava, cara, mas eu não escolhi. No fundo, eu sabia que não era eu que tinha escolhido, mas ao mesmo tempo eu me sentia travada, eu me sentia paralisada, eu me sentia sem recurso, eu me sentia sem opção. É como se realmente olhasse pra minha história e falasse, eu não tenho opção, não tenho outra coisa pra fazer a não ser viver isso aqui. Só que essa indignação que eu tinha me levou então a encontrar recursos, né? E eu me lembro que no mesmo ano, inclusive, que eu conheci a constelação familiar, foi o ano que eu me converti, né? A religião evangélica. E foi muito importante pra mim, porque eu comecei a estudar sobre Jesus. E sobre Jesus tem tudo a ver aqui com o que a gente tá falando. Uma das coisas, então, que faz a gente repetir padrão é a lealdade sistêmica que eu acabei de explicar pra vocês.
Lealdade sistêmica, então, é esse movimento de repetição de padrão que a gente tem baseado nas histórias da nossa família, e a gente repete por quê? Porque a nossa memória celular, a nossa genética, a nossa conexão, que é física, mas também é espiritual não religiosa, tá? O que é espiritual não religiosa? Essa tendência inconsciente que a gente tem de fazer os mesmos movimentos que a nossa família de origem fez, é um movimento que ele não é palpável, ele é na alma. E por isso que ele é espiritual no sentido de alma, tá? Porque a gente não pega ele com a mão, embora o psicológico a gente não pega com a mão, mas o psicológico a gente tem explicações. O psicológico, quando a gente pega, Paula, qual a diferença da psicologia e da constelação, por exemplo, né? Eu que sou psicóloga. A psicologia, a gente descreve ali o comportamento, a gente consegue saber de onde veio ali naquela história. Eu que, por exemplo, me especializei em análise do comportamento, behaviorismo, segundo Skinner, né? Para quem conhece aí, dentro das teorias da psicologia, a gente consegue descrever quando que aquele fato aconteceu, né? Então a gente consegue ter um mapeamento do presente daquela pessoa. Agora a constelação não, a constelação faz a gente olhar além do aparente, faz a gente olhar lá para as questões que essa pessoa trouxe lá de trás da ancestralidade dela. Paula, não conheço meu pai e minha mãe biológico, fui adotada. Paula, meus pais morreram quando eu nasci. Paula, sei lá, qualquer coisa que possa ter acontecido aí com você em relação ao teu pai e tua mãe biológica, tua família de origem biológica. Mesmo assim, você, por memória celular, por isso que eu estou chamando de memória celular, tá? Você tem essa tendência a repetir aquela programação que já é mais conhecida. E é por isso que quando você pega, assim, por exemplo, depois eu volto em Jesus, tá? Que eu tinha falado da questão de Jesus, porque tem a ver aqui com um dos pontos que eu trouxe para vocês. Mas eu achei melhor a gente se aprofundar um pouquinho mais nas lealdades agora, tá? Então, por exemplo, você pega lá, vamos supor que a sua família, se alguém quiser até me dar um exemplo aí de repetição de padrão, vamos interagir aqui também. Eu vou pegar minha plaquinha aqui, ó. Fiz um café super quente, mas ele já esfriou. Vamos lá. Vou colocar uns bonequinhos aqui. Ai, desculpa. Vou colocar uns bonequinhos aqui pra vocês verem uma coisa que eu vou exemplificar pra vocês, tá? Então, vamos supor que você tá, a sua família, todas as mulheres da sua família, elas têm uma questão, assim, de relacionamento de casal, tá? Tem alguém aqui que todas as mulheres da sua família têm uma questão de relacionamento de casal? Se não tiver ninguém, que atire a primeira pedra, como diz o outro, né? Então, todos nós temos as questões familiares. Então, vamos supor que aqui sejam todas as mulheres da sua família, tá? E aí, vamos supor que todas as mulheres da sua família se separam. Elas têm uma questão, ou então, assim, todas as mulheres da sua família estão em relacionamentos abusivos. Ou todas as mulheres da sua família, elas que tiveram que sustentar porque o marido não conseguia trabalhar. Ou todas as mulheres da sua família, me ajuda aí, vocês estão falando a minha, mas me deem exemplos também, ó. Me ajuda assim, ó. Todas as mulheres da minha família foram traídas. Todas as mulheres da minha família traíram. Todas as mulheres da minha família tiveram aborto. Todas as mulheres da minha família não ganharam dinheiro. Todas as mulheres da minha família ganharam muito dinheiro, mas foram infelizes no relacionamento de casal. Todas as mulheres da minha família tiveram meninas. Ninguém teve menino. Ou todas as mulheres da minha família tiveram meninos, entendeu? Então vamos supor que você vai lá e vai pensar, todas as mulheres da minha família foram professoras. Todas não necessariamente vão ser todas, tá, gente? Mas a gente consegue observar que tem um padrão mais conhecido na família. Assim também os homens. Todos os homens da minha família tiveram empresa. Todos os homens da minha família foram funcionários públicos. Todos os homens da minha família traíram as suas mulheres. Ou todos os homens da minha família, as mulheres traíram. Todos os homens da minha família, a mulher morreu. Eu atendi um caso esses dias que a mulher tinha vários casos de homens viúvos, sabe? E a gente foi ver que a questão de relacionamento de casal dela estava diretamente relacionada a essa questão da viuvez dos avós, principalmente dos avós. O paterno e o materno tinham sido viúvos, né? E a gente observou que existia esse padrão. Então escreve essa palavrinha aí que ela vai ajudar vocês a pensar algumas coisas também. A palavrinha é pedagogia sistêmica. O que é a pedagogia sistêmica? É essa forma conhecida de se comportar da sua família. Só que, como a pedagogia sistêmica ela é inconsciente, tome nota dessa palavrinha, como então a pedagogia sistêmica ela é inconsciente,
Então, se a gente não se trabalhar, se a gente não buscar a constelação familiar, por exemplo, outras metodologias de desenvolvimento pessoal, a nossa tendência, ó, vou colocar você aqui. Eu vou colocar você meio a meio, por quê? Porque aqui tem os homens da família, vamos supor, tá? Aqui tem os homens da família. E aí, então, tem... Vou colocar a mesma quantidade, tá? Aí nasceu você, bem bonitinho. Tá vendo que legal essa pecinha aqui? Vocês conseguem perceber que é meio a meio? Então, nasceu você. Aí, você nasce aqui achando que você tá arrasando. Fala, ai, eu vou viver a minha vida, eu vou ter um relacionamento de casal extraordinário, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou... O que mais? Eu vou ter uma saúde, um corpo maravilhoso, sabe? Eu vou... Nossa, eu vou ter filhos, eu vou arrasar. Então, você nasce e realmente a gente nasceu pra arrasar, tá, gente? Pode escrever aí, a gente nasceu pra arrasar. A gente nasceu pra prosperar, a gente nasceu pra ser infinito, a gente é infinito, né? A gente nasceu pra ter abundância na nossa vida, de saúde, de prosperidade, de prazer. Prazer! Nós nascemos para ter prazer. Depois eu volto em Jesus de novo, porque Jesus falou que ele veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Olha que demais isso, né? Mas tá bom. Só que, como nós temos essa programação herdada, eu já vou ler o que vocês escreveram, tá? Como a gente tem essa programação herdada, tem essa pedagogia sistêmica, que é essa forma mais conhecida da nossa família de se comportar em relação a certos temas. E nós temos esse movimento, tá? De ser leais. Escreve uma outra palavra aí que é importante, a palavra pertencimento. Nós temos essa necessidade de pertencer à nossa família. Só que enquanto a gente está inconsciente, a gente segue o mesmo padrão porque a gente pertence na dor. Então escreve aí, eu pertenço na dor. Enquanto eu estou inconsciente, eu vou fazer um movimento inconsciente de pertencimento na dor, que significa o quê? Repetir os padrões mais conhecidos da família, da forma possível, que às vezes você não vai repetir explicitamente, mas você vai repetir porque a tua alma, ela entende que não, peraí, se de repente eu for muito diferente, vai que eu perco meu lugar na família, então não vou correr o risco. E, gente, ontem eu tive uma epifania aqui, é por isso que a gente tem teto. Por que alguém tem um teto financeiro? Paula, eu atendo vários clientes, deixa eu levantar um pouquinho, que senão fica demais, né? Eu atendo vários clientes que falam assim pra mim, Paula, mas eu trabalho, eu sei o que fazer, eu tô assim, projetando, meu negócio tá massa pra caramba, entendeu? Eu tô com produtos novos, eu tenho uma equipe top, vamos supor que é uma pessoa que tem uma equipe, uma empresa com time e tudo, né? Tá tudo alinhadinho, tá tudo massa pra caramba, mas eu não consigo ultrapassar um teto. A hora que eu vejo, sei lá, é 20 mil, é 30 mil, é 100 mil, é 200 mil, mas a hora que chega ali, pá, travou. Ou, nossa, eu tenho um relacionamento de casal que parece que ele é tão legal, é tão bacana, mas a hora que eu vejo, a gente tá brigando pelas mesmas coisas, a gente não consegue ficar junto. É um teto? Nossa, Paula, a hora que eu vejo, assim, eu tô cuidando de mim, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô cuidando da minha saúde, eu tô fazendo uma academia, tô fazendo uma atividade física, super legal e tal, mas a hora que eu vejo, eu tô lá, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Eu não consigo ter uma estabilidade, não consigo ter uma leveza em cuidar de mim e conseguir manter e sustentar isso. Isso é um teto. E por que a gente tem um teto? Porque nós temos uma programação herdada que tem um caminho, uma forma de funcionar que já é mais conhecida e que nós tendemos a fazer igual a elas porque a gente tem medo de perder o nosso lugar na família. Então, eu atendo pessoas, por exemplo, que estão no seu processo de enriquecimento financeiro e que de repente chegaram nesse teto e falam assim, Paula, por que que... Aí, o que acontece? A pessoa, esses dias eu atendi uma pessoa que foi assim, inclusive, eu lembrei desse caso agora. Toda vez que ela tá mudando de patamar financeiro, que ela tá indo para um outro nível financeiro, dentro dos negócios, o negócio tá top pra caramba, ela ultrapassa as metas e tudo mais, sabe o que acontece? Ela adoece. Toda vez ela adoece. E é muito louco, porque eu sonho com ela, eu penso nela, daí eu entro em contato com ela e falo, ai, tava precisando de você. É muito engraçado isso até, porque eu falo assim, o que tá pegando contigo? Ela fala, ai, adoeci de novo. Eu falei, você tá fazendo a virada de chave de novo para um outro teto financeiro, né? Ela, como que você sabe? Mas por quê? Porque eu já conheço ela, obviamente, né, gente? Eu já tenho um acompanhamento dela há anos.
Então agora a gente está trabalhando com outras estratégias com ela, com outras ferramentas de tomada de consciência, de liberação de crenças limitantes, como por exemplo a barra de Axis e outras coisas. Para quê? Porque agora é um movimento de crença, um movimento sistêmico, a gente já trabalhou. Então a gente vai trabalhando o movimento sistêmico conforme a gente vai observando que tem esse padrão. E qual que é uma boa fala pra gente ter quando a gente olha que a gente tá repetindo o padrão? Quer ver? Vamos ver se alguma frasezinha aqui. Quer ver que bacana? Vamos ver. Aqui, isso é importante. Esse aqui também é importante. Esse é importante. E essa aqui também é bem importante. Então eu vou ler essa aqui pra vocês. Olha só que legal. Todo indivíduo, depois eu fotografo, tá, gente? Que não vai dar pra vocês lerem aqui, que fica ao contrário. Todo indivíduo está muito mais a serviço do seu próprio sistema do que do seu próprio querer. Entende agora, resumindo isso que a gente estava estudando juntos aqui? Como a gente tem essa programação, então a gente está a serviço disso de forma inconsciente, de forma leal, ok? Por causa do pertencimento. Então, o nosso querer, ele não conta muitas vezes. Por isso que a gente tem problema sistêmico, como eu estava falando para vocês. Paula, então, resumindo, o que é um problema sistêmico? É quando eu já sei o comportamento, eu já sei o que eu tenho que fazer a respeito de alguma coisa, só que, mesmo que eu tente fazer, a hora que eu vejo, parece que aquele negócio é mais forte do que eu e eu me perco novamente. E isso vale para tudo, para relacionamento de casal, para relacionamento com parceiros de trabalho, com clientes, vale para você com a sua relação com o seu corpo, com a sua saúde, vale para você com relação ao seu dinheiro, ao seu sucesso, à sua profissão, vale para tudo, tá bom? E aí, o que é importante a gente saber? Que a vida de todos que vieram antes de você seguem através de você. E outra coisa que foi um mantra que eu criei ontem, escreve aí, ó, concebeu, pertenceu. Concebeu, pertenceu. A partir do momento que você foi concebida pelo seu pai e pela sua mãe, que veio o espermatozoidezinho, veio o óvulo e foi feito o embrião, concebeu, pertenceu, você já faz parte. Não tem como você não pertencer mais. Escreva isso, anuncie isso pro seu cérebro todos os dias. Seu cérebro esquece, a nossa mente esquece, a nossa mente entra no surto psicótico do inconsciente coletivo e a nossa mente esquece completamente que nós temos não só o direito, nós temos o dever. Nós já pertencemos, não tem como a gente perder o nosso pertencimento. Ou seja, todos nós estamos autorizados a mudar, a sair do padrão. Todos nós estamos autorizados a quebrar o padrão. E outra, tem uma carta aqui, que não tá aqui na minha mão, que diz assim, você é o sonho dos seus antepassados. Sente isso no seu coração. Olha que forte que é isso. Você é o sonho dos seus antepassados. Se os seus antepassados pudessem falar pra você, eles iam falar assim, pelo amor de Deus, Fábio. Pelo amor de Deus, Fer. Sil, Rosana, pelo amor de Deus, Elis, vai ser feliz. Elis vai ser feliz. Vai ganhar muito dinheiro, vai ter muito prazer, vai rodar no ventilador e ter prazer que você nunca imaginou na vida. Se os nossos ancestrais pudessem falar, eles diriam isso pra gente. Entende? Porque eles estavam inconscientes, eles não tinham os recursos que a gente tem. E posso ser bem sincero, eles estavam super bem. A gente acha que eles não estavam bem, mas eles estavam super bem. Se você conversar com teu pai e com a tua mãe, quem tem pai e mãe vivo, às vezes eles estão vivendo o que você acha que é um caos, mas eles estão super bem. Meu pai e minha mãe, eles são a prova disso. Quantas vezes eu achei que eles estavam mal e fiquei lá no meio da relação de casal deles, tentando mediar, tentando ser a salvadora da pátria lá com eles, e na verdade eles sempre estiveram bem, e eles falam, as brigas deles eles dão risada, porque eles brigam porque eles gostam de brigar, entendeu? E tá tudo certo. Mas enfim, eu fui para um outro caminho aqui, eu vou voltar. Primeiro eu vou ler o que vocês escreveram aqui, deixa eu ver quem escreveu, porque a gente estava falando sobre questões de mulheres da família. Aí a Alice falou, todas da minha família materna ou se separaram ou vivem em um casamento com homens com problema de alcoolismo. Olha que bonito você perceber isso. Inclusive, gente, a verdade vos libertará. Quando a gente toma consciência, a gente já começa a fazer um caminho de solução, sabia? Por isso que é legal essas lives, por exemplo, que a gente tá fazendo sextas-feiras. As lives, elas estão salvas lá no YouTube, tá, gente? Tem materiais incríveis lá no YouTube. Vai lá, porque vai te ajudar a tomar essa consciência. Quando você começa a perceber o que está além do aparente, o que está abaixo da superfície, o que está na raiz das suas questões, automaticamente você começa a fazer um movimento
de se encaminhar para a solução, porque você começa a perceber que é possível você sair daquilo. Agora, quando a gente está inconsciente, a nossa tendência é viver a mesma coisa. Então, vamos supor que um caso como esse, todas as mulheres da família materna ou se separaram ou vivem com em um casamento com homens com problema de alcoolismo. Qual que é a tendência de você que é filha dessas mulheres aí que vem dessa linhagem, desse padrão, tá? A tendência é que ou você se separe, às vezes vai fazer repetição explícita, tá? Tem a repetição explícita e tem a repetição indireta. Então, vamos lá. Então, ou você vai se separar também, vai arrumar relacionamentos que você vai se separar, ou você vai... Eita, nós! Tô tentando arrumar o cabelo aqui, derrubei todos os bonequinhos. Ou você vai se separar também, ou você vai casar com homens que vão ter problema de alcoolismo, ou você vai fazer a promessa maldita, que eu falo, que você fala assim, eu não vou ser igual a elas de jeito nenhum. Jamais que eu vou casar com um homem que é alcoólatra. Jamais eu vou casar para separar. E aí você fica num relacionamento medíocre pro resto da sua vida para não separar como elas. Ou você nem se relaciona. Muitas mulheres que eu estou atendendo não conseguem ficar num relacionamento de casal. Por quê? Porque inconscientemente elas até ficam com alguém de vez em quando, etc., mas elas não conseguem ficar no relacionamento porque dentro delas, elas têm isso gravado. Jamais eu vou viver um relacionamento como meu pai e minha mãe viveram, ou como as mulheres da minha família viveram. E aí ela nem corre o risco. Percebe? Por isso que é legal a gente perceber os padrões que a gente tem na nossa família e quais padrões a gente está repetindo, pra gente poder perceber. Então anota aí, é esse olhar além do aparente. É isso que a gente faz, inclusive, com a constelação. Tá, gente? É a gente olhar as coisas através de uma outra perspectiva, não só da capa. Porque se a gente for olhar a capa, meu Deus, ela tá vivendo um relacionamento abusivo, onde já se viu Lei Maria da Penha no homem, né? Ou o contrário e tudo mais. Mas verdade, esse relacionamento abusivo, ele tá acontecendo por quê? Relacionamento abusivo, ele vem de algum lugar. E muitas vezes, se não todas as vezes, ele vem de uma pedagogia sistêmica. Um homem que encontra uma mulher, um homem que já tem uma linhagem de homens que abusaram, que foram cruéis, ou mesmo homens que foram vítimas e ele jurou que ele não seria igual, então ele se torna um agressor velado ali, né? E o contrário é verdadeiro. Essa mulher que veio de um sistema de mulheres vitimadas, ou mesmo ela veio de um sistema de mulheres que também são agressoras, e ela jurou que ela não ia ser igual. Então, muitas, inclusive, elas vêm, eu vejo por mim, inclusive, a gente vem de famílias que a mulher foi muito guerreira, a mulher foi muito forte, a mulher que cuidou de tudo, e de repente a gente se vê ali naquela mesma energia e não dá espaço para alguém chegar, né? Ao mesmo tempo que, às vezes, a gente vem de uma linhagem, eu atendo muitas mulheres que vieram de mulheres que foram abusadas, que foram estupradas, que foram submissas, que o marido mandava ficar em casa, não podia sair, etc, etc, e ela jurou que ela não ia ser isso. E ela se torna uma agressora. E por que se torna uma agressora? Aí ela fica cruel com os homens. Aí às vezes ela vai ser aquela mulher que trai. Às vezes ela vai ser aquela mulher que vai tratar o homem como um Zé Ninguém, né? E por que ela vai fazer isso? Porque ela tá defendendo. E isso é uma das questões que eu ia trazer aqui pra vocês, como sair da síndrome da Gabriela. A gente precisa reconhecer que nós temos a síndrome do Salvador. Todos nós, em algum momento da nossa trajetória de vida, nós criamos o senso de salvador. Eu preciso salvar a minha mãe do meu pai, ou eu preciso salvar meu pai da minha mãe, ou eu preciso salvar minha avó, meu avô, alguém lá de trás que teve uma história muito difícil. Tudo isso é inconsciente, tá? Às vezes é consciente quando pai e mãe é um movimento mais explícito, né? Mas dos ancestrais é totalmente inconsciente. Você vai saber que você tá querendo salvar uma mulher lá da, sei lá, de qual geração? Da 15ª geração? Você não vai saber que você tá ligado a ela, a não ser que você faça uma constelação pra gente ver quem que de fato você está ligado. Mas de qualquer modo, quando a gente sabe que nós temos essa ligação com a nossa família de origem através da memória celular, a gente já pode começar a fazer falas que eu trago aqui pra vocês e que eu vou continuar trazendo, que são: opa, querida vovó, queridos ancestrais, querido bisavô, querida pessoa lá de trás, querido pai e mãe, eu deixo a humanidade de vocês em paz. Ou olha só essa frase que legal, é da caixinha de cartinhas também. Vocês são os pais certos pra mim. Eu tomo a vida, a luz da vida que vocês me deram, e agora eu deixo o casamento de vocês em paz.
Eu deixo o destino dos meus ancestrais em paz. Repete aí comigo. Eu deixo a dor das mulheres da minha família em paz. Ou melhor, eu deixo o destino das mulheres da minha família em paz. Porque quem falou que elas sentiam dor? Paula, mas quando uma pessoa reclama, ela não está sentindo dor? Verdade que toda vez que alguém reclama, ela está sentindo dor? Verdade que toda vez que alguém reclama, ela está querendo mudar? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente reclama, mas a gente não tá afim de mudar? Eu, às vezes, tô com meu namorado e falo assim pra ele, escuta, vou falando umas coisas, daí ele tenta me fazer uma análise, né? Tenta me ajudar a pensar, não, mas vamos pensar por esse lado. Eu falo, não, eu quero só reclamar. Agora eu quero só reclamar. Não vem me ajudar a pensar diferente, não, porque nesse momento eu quero só reclamar. E a maioria das pessoas, gente, que está vivendo no piloto automático, elas querem só reclamar. Não quer dizer que elas realmente têm uma dor. Sabe quando a gente sabe que alguém tem uma dor de verdade? De verdade, verdadeira? Quando a pessoa faz alguma coisa para mudar. Vocês me entendem? Se a pessoa não mobiliza nenhuma energia para mudar, ela não busca uma ajuda, ela não aceita uma ajuda, vocês vão me desculpar. Essa pessoa ela não quer mudar. Tá tudo bem, aquela dor não é uma dor suficiente para ela. E outra, aí nós temos esse senso de salvador que nós temos em relação aos nossos pais, à nossa família de origem, que a gente quer salvar eles, a gente quer mediar o casamento deles. E a gente tem também os ganhos secundários. Anota aí. Então, lealdades inconscientes. Nós temos a síndrome do salvador, que é essa vontade de salvar as pessoas que vieram antes do destino delas. E nós temos os ganhos secundários. E ganhos secundários são inconscientes. O que são ganhos secundários? É o que a gente ganha abaixo da superfície que mantém a nossa importância. Inclusive ontem, eu tomei nota aqui, eu precisava achar essa cartinha. Meu Deus, eu tinha deixado umas cartinhas separadas aqui, mas essa eu esqueci de colocar. Mas não tem problema, porque eu anotei o que ela diz aqui e é uma frase muito grandiosa, que reflete exatamente o que significam esses ganhos secundários da gente ficar na dor, tá? Olha só, muitas vezes a boa solução é difícil, pois ela nos faz perder a importância. Bom dia, Bi! Promessas malditas. Sim, Elis. Uau, toda arrepiada e não é de frio. Percebe, gente? Teve alguém aqui até que falou das mulheres que tiveram divórcio e muitas costureiras, todas precisam sustentar a família. Vocês percebem que vocês foram percebendo? Percebe que vocês foram percebendo, é ótimo, né? Vocês foram levantando aí, foram trazendo à consciência de vocês alguns padrões. E isso já vai movimentar muita coisa na vida de vocês, tá? Já saibam que isso vai movimentar muita coisa na vida de vocês. Mas então vamos falar desses ganhos secundários. Vou ler de novo essa frase, que essa frase aqui ela é muito potente. Muitas vezes a boa solução é difícil, pois ela nos faz perder a importância. Então, eu quero sair da dor, eu quero fazer um movimento diferente, eu quero sair de um padrão difícil que tô repetindo na minha família. Eu já sei como me comportar, eu já sei como fazer para eu travar. Às vezes é terminar um relacionamento, inclusive. Às vezes é sair de um emprego. Às vezes é fazer amorim rosa. Você tirou essa cartinha e não entendeu o que queria dizer. Meu amor, você vai estar amanhã, né? Você vem para a formação de autoconstelação, que nós vamos fazer amanhã, você vai entender muita coisa, porque nessa formação eu vou fazer todo o fundamento das cartinhas. De qualquer maneira, agora você já vai entender alguma coisa também, tá? O que é essa importância? Todos nós queremos nos sentir importante. E nós viemos de uma história que todos nós temos a dor da rejeição, a dor do abandono e a dor da culpa. Isso eu também vou ter que explicar com mais calma amanhã e domingo, tá? Inclusive, gente, quem não comprou essa caixinha de cartinhas e que tem direito aí a ganhar de presente a gravação da formação de autoconstelação, a primeira vez que eu vou gravar, algo inédito que eu vou fazer, tá? Compra a sua caixinha de cartinhas, você vai pagar R$98 e vai ganhar um negócio de praticamente R$1.000, que vai ser essa gravação, e você vai entender os princípios da constelação, você vai entender como otimizar ainda mais o uso dessas cartinhas no seu dia a dia. Vai ser algo bem profundo e bem legal, tá bom? Mas vamos lá. Então, nós temos lá a dor da rejeição, nós temos a dor do abandono, nós temos a dor da culpa. Todos nós, em algum momento, seja na trajetória da nossa gestação lá na barriga da mamãe, seja no momento que a gente saiu da barriga da mamãe, que a gente achou que a gente tinha sido abandonado, toda vez que o nosso cuidador saía de perto, seja quando a gente aprendeu a falar, que a gente começou a ouvir, entender as palavras, que daí a gente ouve os nossos ancestrais falando assim, por exemplo, a sua mãe não casou
porque a sua mãe não estudou porque ela engravidou de você. Ah, o teu pai casou com a tua mãe obrigada porque ela engravidou de você. Ah, teu pai teve que parar de fazer faculdade, teve que trabalhar porque tua mãe engravidou. Então essas coisas fazem com que a gente se sinta culpado e várias outras coisas, porque eu tô falando de uma forma bem superficial. Mas graças a essas questões que nós inclusive vivemos, desde a nossa concepção, até o nosso nascimento, até a nossa formação, até quem a gente é hoje, a gente viveu muitas coisas que fizeram a gente achar que nós temos que fazer muito esforço para poder ser vistos pela nossa família, para poder ser sentido, ser amado pela nossa família. Então, o que acontece? Eu vou contar uma história pessoal, tá? Em 2015, eu fiz uma sessão, na época, acho que era até de hipnose, alguma coisa assim. Tava fazendo uma metodologia lá, que a minha facilitadora ela pediu para fechar os olhos. Ela foi me conduzindo em algumas imagens, tal. Me levou a um estado profundo, né, de meditação ali. E aí, de repente, ela fala assim, Paula, e eu de olhos fechados ali, super conectada. Se você prosperar muito, se você ganhar muito dinheiro, os seus pais vão ficar mais felizes ou mais tristes? Sabe o que eu respondi? Quem é que desconfia? Tem gente aqui que já sabe, mas quem que ainda não sabe desconfia. O que eu respondi? Eu respondi, vão ficar mais tristes, principalmente a minha mãe. Eu contei isso pra minha mãe esses dias, ela falou, pelo amor de Deus. Falei, principalmente a minha mãe, porque minha mãe só me ama porque ela me ajuda. Minha mãe só me ama quando eu dependo dela. Se eu parar de depender da minha mãe não vai mais me amar. Porque eu tenho toda uma história com a minha mãe. Eu tenho toda uma questão com a minha mãe que veio lá de trás, que veio lá desde quando eu era pequenininha, né? De quando eu fiquei internada, tomei sorinho na cabeça, fiquei sozinha na UTI com 6 meses de idade. O meu inconsciente foi criando um movimento de minha mãe não me ama. Até porque eu falo que o Satanás inventou que mãe só ama o filho quando dá mamar, quando cuida, quando faz chiquinha no cabelinho, quando faz amorzinho, me diz, te amo, minha filhinha. Mentira! Mentira! O pai e a mãe, como humanos, eles vão amar do jeito que dá. E eles também vão amar do jeito que eles aprenderam. Eu já atendi mulheres que os pais batiam muito nelas. Falavam, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser um Zé Ninguém, você tá achando que você é bonitinha, você vai conquistar alguma coisa? E por que esse pai e essa mãe faziam isso com ela? Porque eles queriam preparar ela para a vida real. Eles bugaram a cabeça dela, eles traumatizaram ela profundamente, é óbvio, entende? Foi algo muito pesado, porém era a forma de amor daquela família. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer pra gente sair da síndrome da Gabriela, pra gente parar de repetir padrão, é a gente ressignificar a forma de amor dos nossos pais, dos nossos cuidadores. Para que a gente saia dessa necessidade de ter esses ganhos secundários, essa importância pessoal, entende? E tem uma cartinha também que eu acho maravilhosa que diz assim, fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, infelizes e doentes. E por que a gente faz isso? Pra gente se sentir importante na nossa família, pra gente pertencer, pra gente sentir que a gente tá igual a eles, pra seguir a pedagogia sistêmica, porque a gente tem medo de perder o nosso pertencimento. Me conta quem tá ouvindo aqui, tá claro isso? Tem alguma dúvida até aqui? Porque tem mais uns pontinhos que eu quero trazer pra vocês, pra gente ir se encaminhando já pro final, porque já são 9h20, meu Deus. Né? E, gente, quem tiver com dúvida em relação às cartinhas e tudo mais, manda pra mim, tá? Quem tiver com dúvida sobre comprar as cartinhas, já me chama aqui. Hoje eu e a Bia, a gente vai estar o dia todo preparando os bastidores da formação que eu vou gravar amanhã e tudo mais. Hoje eu vou no correio, inclusive. Hoje eu, pessoalmente, vou enviar as cartinhas, as encomendas que foram feitas até hoje, mais ou menos meio-dia. Depois disso, aí vai ser enviado na terça-feira, tá? Mas peguem essa oportunidade, é uma oportunidade muito legal, tá bom? E se tiverem qualquer dúvida, então, vão falando comigo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu ia falar para vocês de Jesus lá atrás, né? Eu estudo muito sobre crenças há muito tempo, porque eu falo assim, cara, como a gente tem crença limitante nessa vida, né? Como a gente tem esses bugs. Ontem mesmo eu estava atendendo uma cliente que ela falou assim, Paula, eu ouvi muito que Deus castiga. Ah, você não pode fazer isso que Deus castiga, né? A gente ouviu muitas coisas do tipo, se você fizer isso é pecado, você vai pro inferno. Que mais?
Sobre dinheiro mesmo, quantas crenças a gente tem? Eu preciso fazer uma live só de crenças de dinheiro aqui, porque, meu Deus, o bagulho é louco, né? Quem é rico não vai pro céu. Se você ganhar muito dinheiro, você vai ficar sozinho, porque ninguém vai querer ficar com você. As pessoas que se aproximarem de você vão ser só por interesse, né? Quando a mulher ganha mais do que o marido, então o cara tá se aproveitando dela, tá dando golpe do baú, e entre outras coisas, né? Vai ser das 10 às 16, tanto amanhã quanto domingo, tá, amorim? Rosa. Agora que eu me dei conta que é rosa, tá bom? Então, todas essas crenças, gente, fazem com que a gente acredite numa escassez, fazem com que a gente acredite que a gente tem um limite, fazem com que a gente acredite que se a gente ultrapassar alguns limites, a gente vai perder o reino do céu. E é muito sério isso, entende? Até mesmo de prazer mesmo. Por exemplo, se você tiver muito prazer sexual, então você está sendo uma devassa, você está sendo uma prostituta. Se você sei lá, se você comer doce, hoje em dia tá nessa coisa, não pode comer doce, não pode comer glúten, não pode comer isso, não pode comer... Cara, verdade que tem tantas coisas maravilhosas pra gente comer e a gente não pode. Verdade que a gente não pode ter uma vida mais leve, verdade que a gente não pode se divertir mais na jornada, verdade que a gente não pode escolher as coisas com consciência de acordo com aquilo que tá fazendo sentido naquele momento pra gente. Verdade que eu não posso comer doce hoje, amanhã eu não como doce, porque na verdade o meu corpo escolhe doce hoje, amanhã ele não escolhe doce. Então essa questão de viver o autoconhecimento de uma forma mais presente e ao mesmo tempo mais divertida é a minha missão, sabe? Quem me acompanha de perto sabe que eu tenho essa sede, porque eu falo, gente, a gente sofre demais nessa vida. E eu sempre eu trago Jesus na nossa fala, porque nos países de colonização latino-americanas, que é o nosso caso, nós somos países colonizados principalmente por Portugal. Nós temos várias raças que vieram de vários países, principalmente da Europa, que colonizaram o Brasil, mas nós temos uma ênfase aí em relação a Portugal. E Portugal trouxe muito essa questão da religião arcaica, a religião que precisou, tá? Vamos honrar não só Portugal como a religião arcaica, porque foi necessário, porque senão todo mundo tinha se matado e a gente não estava aqui. Então a religião, ela tem um fator assim como o governo. Assim, a religião e o governo, eles mediam as nossas crianças machucadas. A gente tá surtado, a gente tá totalmente inconsciente, fazendo um monte de meleca na vida, aí vem a religião e fala do inferno e a gente para de fazer meleca. E isso conseguiu regular a sociedade, para a sociedade não se matar, literalmente. Né? Eu sempre gosto de lembrar lá da história de Moisés e o Mar Vermelho. Antes de Moisés ver os 10 mandamentos, eles estavam saindo do Egito para ir para a Terra Prometida e eles ficaram 40 anos rodando em círculos. Era para eles chegarem 2, 3 semanas, sei lá quanto tempo, era para ser uma viagem super rápida e eles ficaram 40 anos rodando em círculos, se matando. Aí Deus falou, meu Deus, deixa eu mandar os 10 mandamentos aí para esse povo, ó, tá aqui os 10 mandamentos para esse povo, para eles pararem de se matar. Então, a religião, ela foi muito importante, assim como o governo e as leis são muito importantes, porque eles regulam a nossa criança machucada. Se você nunca tinha pensado nisso, pense nisso. Mas vamos pensar em Jesus. Jesus, quando ele veio, tanto é que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Se você pegar, olha, pensa comigo, isso é muito legal. No Antigo Testamento, precisava de 10 mandamentos. Precisava falar, ô Joaquim, não rouba. Ô Catarina, não pode cobiçar o marido da vizinha. Entendeu? Por quê? Porque não tinha consciência. Jesus, ele veio com 2 mandamentos. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que no meu ponto de vista são 3. Porque amar a ti mesmo, depois amar o próximo. Que é uma deturpação aí também, depois a gente pode falar mais sobre isso numa outra live. Tá? Mas o que acontece? Jesus, ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. Eu autorizo vocês a fazerem milagres iguais aos meus ou maiores que os meus. Fala sério. E além disso, ele foi ao sacrifício lá na cruz e tudo mais. Não importa se você acredita, se você não acredita, qual religião você é. Mas vamos pegar a energia disso, tá? Quando ele sangrou na cruz, quando finalizou a última gota de sangue, conforme a Bíblia fala, ele disse, pega essa visão, gente, por favor, pega essa visão que isso aqui vai te libertar profundamente. Ele diz o seguinte, está consumado. Está consumado. O que significa isso? Ele falou, já paguei, querida.
Eu já paguei, querido. Você tá pagando de boba de novo. Eu quero que você viva melhor do que eu vivi. Eu quero que você leve mais vida, mais luz, mais abundância pro planeta, mais do que eu. Cara, isso é muito 10.000, deusilhão. Da mesma forma que eu imagino que se os nossos antepassados pudessem falar, eles falariam a mesma coisa. Falariam, ô Ana, ô Gi, ô Rosa, ô Sá, a gente já pagou, cacete. Vou falar um palavrão aqui. A gente já pagou, a gente já viveu esse padrão tantas vezes, por que você tá vivendo? A gente não honra a nossa família, gente, a gente não honra a nossa ancestralidade. A gente não honra as dores deles, a gente não salva, inclusive, porque ele não salva ninguém, né? Mas a gente não vai conseguir fazer esse movimento de, porra, eles viveram tanta meleca lá atrás, não vai salvar, não vai honrar eles vivendo a mesma coisa. Eu dou exemplo, né, da conta de luz. Você paga 3 vezes a conta de luz porque você adora o ar-condicionado, porque você adora a luz da tua casa, porque você adora ter uma geladeira, uma chapinha para passar no cabelo com a eletricidade? Ah, eu vou pagar 2 vezes a conta de luz esse mês, sabe? Ai, porque eu tô tão feliz que a Energisa, a Celesc, sei lá qual a cidade que você mora. Ai, eu amo a Celesc, então dessa vez eu vou depositar um bônus para ele. Você faz isso? Se você faz isso, ó, 286-202, vou passar meu CPF aqui pra vocês, meu Pix, pode mandar na minha conta. É óbvio que a gente não faz isso, entende? Porém, entretanto, contudo, todavia, toda vez que a gente repete um padrão, que a gente repete tanto nosso padrão mesmo, a gente já tá de saco cheio dele, quanto da nossa ancestralidade, da forma que a gente repete, porque às vezes a gente não vai repetir explicitamente, nós estamos fazendo a mesma coisa. Percebe? Então, pega essa energia, vida em abundância, como é o melhor dessa terra, viver em novidade de vida. Está escrito num dos maiores oráculos espirituais do planeta, que é a Bíblia, que a gente nasceu para ter vida em abundância. Nós somos seres infinitos. Se você só para respirar, eu adoro fazer esse tipo de exercício. Às vezes eu paro um pouquinho, fico respirando assim, só uns segundinhos. E aí eu fico pensando, falo, caramba, gente, imagine quantos processos celulares estão acontecendo dentro do meu corpo agora. Milhares, trilhares, são trilhares de células, mais de 15 trilhões de células a gente tem dentro do nosso corpo. Entende? 15 trilhões de células, cada uma faz um trabalho diferente dentro do nosso corpo, mesmo que elas estejam dentro de um conjunto de células que têm a mesma atividade. Não tem uma célula no nosso corpo que é igual. É impossível a gente ser finito. Entende? Então, nós precisamos lembrar disso. E para finalizar essa linha de raciocínio, eu vou trazer para vocês a diferença do esforço versus o sofrimento. Ontem até gravei uma história sobre isso. Esforço nós precisamos fazer na vida. Inclusive, eu amo muito essa passagem que diz: o reino dos céus é tomado por esforço. O que é esforço? É isso que a gente está fazendo aqui. Isso é um esforço. Nós estamos adquirindo uma consciência conscientemente. Nós paramos o que a gente estava fazendo para assistir essa live. Você está dedicando 1 hora da tua vida para estar aqui comigo, aprendendo algo. Algumas pessoas vão passar o final de semana comigo, ali, ó, porra, ao invés de ir na piscina, ao invés de jantar com os amigos, jantar dá pra jantar, mas ao invés de, sei lá, fazer qualquer coisa durante o dia e fazer faxina, assistir Netflix ou qualquer coisa, vai passar o final de semana estudando comigo. Isso é tomar o reino dos céus por esforço, entendeu? Ter a sua cartinha de consciência aí na tua casa, de manhã você vai lá, acorda de manhã e fala, cartinhas, eu gosto de conversar com as cartinhas, tá? Cartinhas, meus amores, conta pra mim agora uma consciência top. Aí eu vou lá e abro. Olha que lindo isso. Silencie, se recolha um pouquinho. Está tudo bem descansar. Às vezes a gente precisa só descansar um pouquinho, deitar um pouco no sofá. Não precisa ser, às vezes, uma fase de 7 semanas. Às vezes você deitar e fazer uma ferramenta, um alfa, por exemplo, que é uma meditação que eu passo para os meus alunos. Né? Tem, inclusive, quem não tá no grupo VIP, gente, o grupo VIP tá na minha link na bio, vira e mexe chamando meditações lá de presente pra vocês. Eu acho que vou mandar o alfa lá hoje, pra quem estiver lá no grupo VIP. Topam? Aí quem ainda não tá no grupo VIP, entra ali na bio, que é um grupo gratuito, onde eu passo consciências, eu mando alguns recursos e tudo mais, é bem legal. Tá? Vou mandar o alfa, é uma contagem de 10 a 0 que faz resetar a mente, tem 3 minutinhos. E às vezes descansar é só isso, né? Então, percebam. O esforço, por exemplo, eu tô agora, abri uma nova empresa, tô trabalhando nas cartinhas, então eu tô conversando com gráfica, eu tô conversando com site, é Mercado Livre, é Amazon, parceiros, etc. Eu tô fazendo um esforço.
Eu tô direcionando energia para isso, eu tô atendendo menos de um lado, mas para poder criar esse negócio de uma forma mais consistente. Então eu tô fazendo um esforço, eu tô renunciando a algumas coisas. Às vezes eu tenho que trabalhar mais num dia, no outro dia às vezes eu não consigo atender alguém, a minha agenda fica mais cheia para outra semana, por exemplo. Isso é esforço. Então, a gente precisa fazer alguns momentos de esforço consciente. Ah, eu tô agora fazendo yoga, que é a atividade física que faz sentido para mim, mas para eu movimentar mais meu corpo, eu também preciso fazer uma caminhada, preciso fazer uma corrida. Então, que horário que eu vou encaixar isso na minha rotina? Isso é esforço. Entende o que eu quero dizer? Esforço é uma coisa, agora sofrimento é outra. O sofrimento é um vício que a gente herdou lá de trás. Por pertencimento, por lealdade às histórias de família, a gente herdou o vício de sofrer. Até porque a gente acha bonito, que daí tem os ganhos secundários. É ou não é? Quando a gente vai elogiar alguém, ai, a Sá é uma guerreira. A Elis, gente, vocês não têm noção. Esses dias eu estava conversando com uma cliente também, que ela tem uma questão, ela vira e mexe, ela tem uma doença física, né? E a gente tava falando assim, ela tá super próspera, tá super bem, ela ganha muito dinheiro, o negócio dela é fantástico, tal. É fantástico. Ela tem um relacionamento de casal massa pra caramba, mas vira e mexe ela fica doente. E aí, a gente tava falando, né, que as pessoas olham e falam assim, ai, gente, olha só, ela trabalha, ela é próspera, ela tem um relacionamento de casal lindo, mas coitada, vira e mexe ela tá doente. Olha que nobre que é isso, né? Ai, gente, ó, coitada, vira e mexe ela tá doente. Então a gente tem esse vício de sofrer, esse vício de ser vista como coitadinha, como vítima. Isso a gente herdou. E isso a gente pode parar. Entende? Então uma coisa é o esforço, outra coisa é o sofrimento. E diga assim comigo, a dor é inevitável. Quando você era criança, que você cresceu, quem tem filho vê isso. A criança tá nascendo dentinho, não dói? Quando tá crescendo o corpinho, não dói? Porque o osso tá esticando, porque a pele tá esticando. Crescer dói. Virar adulto dói. Sair dessa ilusão de criancinha mimada, briguenta e rabugenta e teimosa e que mais é possível, dói, lógico que dói, gente. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Sofrer é uma escolha. Todas as vezes que você se enxergar sofrendo, fala assim pra você, para, pode fazer 6 vezes. Para. O que é real disso? Perguntas mágicas. O que é real disso? Verdade, isso é meu? Eu tô sofrendo porque realmente é um sofrimento meu, uma dor minha aqui? Ou eu tô sofrendo que eu peguei aí na minha anteninha, muito louca, eu peguei de alguém? Verdade. Tem algo que eu posso fazer sobre isso para resolver essa questão agora? Vamos supor que vem. Não tem nada que eu possa fazer, nem depende de mim. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai falar assim, relaxa, como eu posso relaxar mais nisso? O que tem de tão engraçado aqui que eu ainda não tô rindo? Ferramentas. Essas perguntas são mágicas, tá? Se eu fosse vocês, eu anotava. Então, verdade, o que é real aqui? Verdade, isso é meu ou eu peguei de alguém emprestado para criar? Verdade. E percebam que eu coloco a palavra verdade antes, porque a palavra verdade, ela dá um comando pra tua mente não pode mentir. Entendeu? Então, verdade. Eu posso fazer algo sobre isso agora? Tem algo que depende de mim, que só eu posso fazer, que eu vou fazer e que vai mudar completamente essa energia agora? Pode ser que venha pra você assim, fazer a meditação que a Paula mandou lá no grupo VIP. Eu vou fazer uma técnica XYZ. Eu vou deitar pra dormir 5 minutinhos e vou baixar a guarda. Eu vou dar uma volta no quarteirão e vou movimentar um pouco o meu corpo. Às vezes só se requer um movimento, só se requer sair ali daquele momento, daquele hiperfoco. Às vezes não, às vezes tem uma ação que se requer. Às vezes tem algo que se requer de pedir para outra pessoa. E às vezes não se requer nada naquele momento. A não ser relaxar e falar, ok, não posso fazer nada. Percebe? E aí vem essa pergunta que eu gosto muito. Como eu posso relaxar mais nisso? E o que tem de tão engraçado aqui que eu ainda não tô rindo? Eu adoro essa pergunta, ela faz a gente sair de estados psicopáticos muito rápido. Até porque você dá risada. Você vai falar assim, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Tô louca. Desnecessário. Tá? Então, gente, acho que eu passei da conta aqui, né? Fica a dica aí pra quem quiser ainda adquirir a caixinha de cartinhas pra poder participar amanhã e domingo da gravação, né? Da primeira formação de autoconstelação com as cartinhas. Pra quem tiver comprado as cartinhas até hoje, meia-noite,
vocês vão poder receber a gravação, para quem não puder estar comigo ao vivo, né? Ah, Dani, acho que você não comprou ainda, né? Cíntia, nossa, Cíntia. Vocês podem comprar e receber aí na casa de vocês a semana que vem, né? Porque eu vou encaminhar hoje no correio e terça-feira a gente também tem envios no correio. Mas você já vai ter direito a participar da gravação da formação ao vivo amanhã e domingo, das 10 às 16, tá? E para quem tiver junto com a gente, mesmo que não possa assistir, vai poder receber a gravação e assistir a gravação da formação até dia 4 de julho, tá? Só que tem que comprar até hoje. Vocês podem comprar depois, vai continuar sendo vendido e tudo mais, mas para ganhar esse presente tem que ser até hoje, porque eu fiz como um presente de celebração mesmo, desse momento tão mágico que a gente tá vivendo juntos. E se alguém tiver dúvida, hoje eu e a Bia, a gente vai ficar mais em plantão aqui para poder sanar as dúvidas de vocês. Também tô preparando todos os bastidores dessa gravação. É algo inédito, é algo muito novo para mim. Eu tô muito emocionada de fazer isso, porque eu acredito que vai ser assim. Eu tô preparando toda a base mesmo para vocês saberem, porque tem coisas que se a gente souber, e se a gente soubesse, se eu soubesse lá atrás, eu não teria sofrido tanto, não teria tido que fazer tanta terapia. E meu propósito aqui, com tudo isso, todas essas ferramentas e tudo mais, é que a gente espalhe mais consciência sistêmica, mais rápido, a mais e mais e mais pessoas. Porque quanto mais pessoas souberem do que eu sei e do que vários clientes meus hoje já sabem e que usam nas suas vidas, gente, nós vamos ter um planeta muito melhor. Né? A minha ideia não é que você fique dependente de mim. Eu nunca trabalho com as pessoas ficando dependente de mim. Eu trabalho com as pessoas ficando perto de mim porque eu tô criando coisas novas e são coisas que fazem sentido para você continuar evoluindo comigo, crescendo comigo. Eu vivo o lema do viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Então tô sempre aprendendo. Acredito que a gente nunca vai chegar no fim, tá? E essa é a grande magia aí do movimento da jornada. E uma das cartinhas que eu mais gosto aqui também, que diz o seguinte: eu escolho me divertir no processo. Então, independente de você estar mais perto, de você estar mais distante, você está chegando agora, de você estar comigo há mais tempo e tudo mais, tome essa decisão, escreve isso aí: eu escolho me divertir no processo. Isso vai te dar força, isso vai te dar mais leveza, mesmo nos momentos mais difíceis. E no mais, fica pertinho, sexta que vem tamo junto de novo, tá bom? Tira foto, me marca. E ó, uma coisa que eu sempre peço pra todo mundo que está aqui comigo na live, eu vou deixar a live salva ali no meu feed, vai lá e escreve por que valeu a pena estar aqui comigo. Quando você escreve, primeiro que você me dá um pagamento energético muito especial, porque daí eu vejo que realmente tá valendo a pena eu estar aqui gastando saliva, gastando tempo e tudo mais, investindo esse momento em multiplicar essa consciência. E outra que daí mais pessoas vão ver que a live foi interessante, vão se interessar e vão acabar assistindo também, e também vão se beneficiar delas. Compartilhe com os amigos. E no mais, gente, tamo junto, misturado. Entra no grupo VIP quem ainda não entrou. Mais tarde eu vou mandar à noite, tá? Se eu esquecer, alguém me cobra, por favor, por gentileza. Mas até a noite eu mando o alfa lá pra vocês como um presente, porque o alfa é essa contagem de 10 a 0 que faz com que a gente, nossa, a gente relaxe muito. Parece que você dormiu, assim, uma noite inteira e acabou de acordar. Tá? E eu vou pegar uma cartinha final. Vamos pegar uma cartinha de consolidação? Vou juntar todas as cartinhas que estavam aqui misturadas. Vamos pegar uma cartinha de consolidação aqui pra fechar com chave de ouro, tá? 1, 2, 3 e perceba essa aqui, ó. Ah! Foi a que a gente já falou no começo, olha que legal. Todo indivíduo está muito mais a serviço do seu próprio sistema do que do seu próprio querer. Essa cartinha aqui resume a live, né? Queridos, feliz final de semana. E quem tá junto comigo, amanhã a gente se vê na sala de aula. Tchau!